Olá! Hoje vamos conhecer mais algumas pessoas que nos ajudarão a entender as identidades e expressões de gênero e como nós nos identificamos com elas. Venham conosco e vamos aprender um pouco sobre a identidade de gênero. Essa é a Laerte. Ela tem 26 anos e é subgerente de uma loja de roupas. Apesar de ter um cotidiano corrido, conciliando o trabalho, os estudos e os cuidados com sua casa, ainda tem que lidar com muitos preconceitos devido à sua história de vida. Laerte é uma mulher trans que no nascimento recebeu um nome com o qual não se identifica mais. As pessoas a trataram como um menino devido à associação que faziam entre o seu sexo biológico e o gênero. Ela ganhava roupas azuis, bolas de futebol e não entendia porque não podia ter bonecas como suas primas. Já na adolescência, Laerte começou a se sentir desconfortável com algumas falas sobre a forma como deveria se comportar ou se vestir. Sentia que não queria fazer ou vestir aquilo e começou a entender que se identificava mais com outras coisas. Sofria bullying dos colegas na escola, o que lhe causava medo e a deixava muito triste. Ela sonhava em se maquiar, usar vestidos bonitos e as poucas vezes que fez algo parecido foi repreendida. Quando lhe falavam que estava errada, que deveria gostar de coisas de meninos, ela não entendia o que havia de errado. Algumas vezes pedia antes de dormir para acordar com o comportamento de menino que falavam que ela deveria ter. Em contato com pessoas que conheceu em redes sociais e durante seu curso superior em administração, Laerte foi se informando sobre o gênero e como as pessoas se identificam como mulheres e homens. Viu que havia outras meninas como ela, o que a deixou mais à vontade para se apresentar usando as roupas que gostava. Existem muitas formas de pensar o gênero, porém, por enquanto, a gente vai pensar que ele é diferente do sexo biológico. Por essa ideia, compreendemos que a maioria das pessoas se identifica com o gênero que lhes é atribuído conforme o seu sexo biológico. Ou seja, se nascem com a genitália masculina, acabam se identificando como homens. Essas pessoas são denominadas como cisgêneras ou simplesmente cis, uma vez que se reconhecem com o gênero associado ao seu sexo biológico. Muitas pessoas que estão assistindo este vídeo são cisgêneras e não há nada de errado com isso. No entanto, muitas pessoas não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído conforme seu sexo, como o caso da Laerte, que passou por uma transição do gênero masculino para o gênero feminino. Outras pessoas podem não se sentir confortáveis dentro dessas duas categorias, por isso se identificam como gêneros não binários. As pessoas que se identificam com gêneros diferentes daquele relacionado ao seu sexo são conhecidas como transgêneras ou simplesmente trans. Talvez alguns e algumas de vocês fazem parte desse grupo de pessoas trans, e tá tudo bem. O gênero com o qual a pessoa se identifica define sua identidade de gênero. Ou seja, quando nos referimos à identidade de gênero, estamos falando da forma como uma pessoa se identifica dentro de inúmeras possibilidades, desde os mais conhecidos como masculino e feminino e até outros menos conhecidos como agêneros e não binários. Vale ressaltar que, diferente da sexualidade, o gênero não pode ser expresso como uma linha com dois extremos e com categorias intermediárias, mas sim como um universo multidimensional e com diferentes possibilidades. Assim, devemos aceitar e respeitar a forma como as pessoas se identificam, proporcionando a qualquer um a possibilidade de conviver harmonicamente em nossa sociedade. Afinal, é a diversidade de pessoas e vidas que fortalece e mantém a existência humana. Voltando a Laerte, ela tem muitos amigos, cis e trans, que a amam da forma como ela é. Esse ambiente agradável de convivência só é quebrado por pessoas preconceituosas que agridem Laerte de diferentes formas. Não devemos tolerar esse tipo de comportamento. Vamos lutar pela inclusão e pelo respeito.